Então, bom dia para todo mundo. Hoje eu vou fazer alguns exercícios dessa lista. Basicamente, eu vou fazer, eu acho que esses dois últimos aqui, que são os mais difíceis, e o último desse aqui. Porque os outros é fácil. Aí se eu faço esses três, se ainda der tempo, eu faço mais um, qualquer outro aí. Porque na aula de ontem da engenharia civil eu só consegui fazer três também, porque é muito grande. Principalmente esse aqui, ó. Ele é muito grande. Vamos lá, né? Então, a primeira questão tem a letra. Cadê? A letra ou começa pela D ou pela. Vou começar pela E, né? Eu já fiz essa aqui, não lembro. Não, eu vou começar pela F, porque ela é a mais difícil. E aí eu acho que vocês estão mais atentos agora no começo da aula, então eu vou começar por ela. Acho que eu já fiz esse E, né? Na outra aula eu não lembro mais. Então, O professor Ferradem. fiz a D, né? Eu fiz essa aqui, né? Tá, então eu não fiz essa, ok. Então eu vou fazer as duas últimas. Mas eu vou começar pela F, que ela é a mais difícil. Basicamente é o seguinte, você pega essa, ele está dizendo o seguinte, pega essa curva aqui e rotaciona em torno do eixo X, ok? Aí, eu sempre recomendo, né? Geralmente, vocês dessa geração, vocês têm dificuldade de desenhar gráfico. Porque, ou eu não sei como é que é o ensino médio hoje em dia, ou se desenha pouco gráfico, ou então. Mas geralmente muitos, a grande maioria tem dificuldade de desenhar gráfico. Aqui, esse aqui não é difícil, tá? É um círculo que ele tem raiz de 2 e centro no 0, 2, né? Só para relembrar aqui, a equação de um círculo, não custa nada falar isso, né? Por exemplo, essa equação, digamos assim, geral, né? Aí aqui, esse é um círculo que ele tem raio R e ele está centrado no AB, no ponto AB, né? Assim. Ah, muito bem. Aqui seria o ponto AB, né? E o raio dele é R. Aí, se eu for comparar essa equação com aquela, ele está centrado no zero, é como se o A aqui fosse zero, né? O B fosse 2 e o R fosse raiz de 2, para ficar 2 aqui, né? Muito bem. Aí, se você tiver alguma dificuldade de fazer isso, você pode usar o programa, tá? Vai travar agora? Vocês podem usar o programa, ou o GeoGebra, ou o Desmos, tá? Qualquer um, ou um outro que você queira. Eu não sei se o Wolfram faz, acho que faz, né? Tem várias versões. Então você pode colocar aqui, né? Y menos 2 ao quadrado. Por exemplo, se eu coloco igual a 2, eu só obtenho um círculo, tá? Aqui, ó. Que ele está centrado no ponto 0,2. Que esse ponto aqui, depois eu vou desenhar lá. Aí se eu coloco a desigualdade como está aqui, ó. Ele está dizendo o quê? São os pontos que são menores ou iguais do que 2, ou seja, tudo que está dentro do círculo. Se fosse maior ou igual, era tudo que está fora. Então, essa é a região, tá, que eu vou pegar, vou rotacionar em torno do eixo X, e aí vai formar alguma coisa. Aí eu tenho que calcular o volume dessa coisa. O que vai formar vai ser uma figura chamada tório de revolução. Tório de investimentos. Assim, ó.
É uma coisa, é mais ou menos isso, tá? Então, o que vai formar vai ser uma figura assim, aquele Donuts, né, americano. Aí, como é que eu calculo o volume desse negócio? Eu vou desenhar. Aqui, a melhor maneira de fazer isso, eu vou desenhar aqui. Vai, fecha, fechou. X, né? Aqui o centro é justamente no ponto 0,2, tá? Esse aqui é o 2, né? Perdão. É, 0,2, é isso aqui mesmo. E aí, muito bem. Aí, pessoal, a ideia aqui, só ressaltando, né? Quando eu rotacionar esse círculo em torno do eixo X, ele vai ficar uma figura assim, né? Ficou bem torto aqui, né? Só que tem um buraco aqui, ó, tá? Não, isso aqui vai ficar estranho. Vai ficar assim. Imagine que eu pego esse círculo, rotaciono ele todo X, vai ficar essa figura aqui com esse buraco. E aí o seguinte, como é que eu calculo essa região? O jeito mais fácil é o seguinte, é você olhar essa região de duas maneiras. Eu vou fazer dois outros desenhos aqui. Pronto. É o mesmo desenho, só que para... Ficou feio, mas não vou apagar, não. Imagine o seguinte, imagine duas regiões que eu vou desenhar aqui, ó. Uma região é essa que eu vou pintar aqui de verde, que é toda essa região aqui, e a outra região é essa região aqui, que eu vou pintar, não sei, de vermelho. Aqui, ó, que está aqui, tá? E aí, imagine o seguinte, quando eu pegar essa região verde e rotacionar em torno do eixo X, eu vou obter uma coisa assim, uma figura, ok? Então, pega essa região aqui, rotaciona em torno do eixo X, região verde, vou obter uma coisa assim. Quando eu pegar, eu vou fazer isso no GeoGebra, aí vai ficar melhor ainda, né? Porque esse meu desenho aqui. Aí, quando eu pego essa região vermelha e rotaciono em torno do eixo X, vai ficar algo assim. E aí, para que eu estou fazendo esses dois desenhos extras? É porque é o seguinte, quando eu pegar o volume dessa região aqui, menos o volume dessa, eu vou obter o volume dessa que eu quero. Tá vendo que essa que eu quero aqui é justamente o que está faltando nessa, ó, aqui, ó, digamos assim, num, o que está sobrando fora, né? Então, quando eu pegar a região verde e rotaciono, eu obtenho um sólido. Quando eu pego a região vermelha, rotaciono, eu obtenho outro sólido. E aí, o volume do sólido que foi gerado pela região verde, menos o volume do sólido que foi gerado pela região vermelha, vai me dar o volume do sólido que eu estou procurando. Tá? Essa é a ideia principal. E como é que eu encontro esses volumes, né? Então, a primeira coisa que eu vou pegar é essa equação aqui, tá? Eu vou pegar ela e vou isolar o y, porque, lembrem-se, eu tenho aquela região da aula passada, né? Sei lá, isso aqui
Aí eu tenho uma função aqui. Quando eu pego essa função e rotaciono, aí eu obtenho um sólido, né? E a fórmula fica em função dessa função. É em função de uma função. Mas eu preciso de uma função para poder integrar, né? Que fica em cima. E aí é por isso que eu tenho que isolar o y. Então vamos lá pegar ele. Aqui. Então tá aqui, né? E aí, eu vou colocar como igualdade, porque eu quero saber as equações. Então, isolando aqui vai ficar assim, né? Y menos 2 ao quadrado igual a 2 menos x2. Caso vocês não entendam alguma passagem, vocês podem interromper no microfone. Ok. Aí aqui, então vai ficar o quê, né? Y menos 2 igual a mais ou menos raiz de 2 menos x. E aí eu concluo que eu passando 2 para o lado esquerdo, né? Para o lado direito. Para o lado direito. E aí eu obtenho essas duas equações aqui, né? Uma com o sinal de menos e outra com o sinal de mais. Vou colocar aqui. Muito bem. E que equações são essas, né? Essas equações, assim, o que ocorre sempre? Quando você está numa circunferência, equação de um círculo. Vou pegar aqui, depois eu vou apagar. Quando eu isolo o y, eu sempre, ou o x, tanto faz, o y ou o x. Mas eu estou falando do y, então eu vou falar só do y por enquanto. Então eu isolo aqui sempre, e sempre vai dar uma equação com a raiz positiva com a raiz negativa. Aí a raiz positiva, eu já falei isso na aula anterior, ela pega o hemisfério norte, e a raiz negativa o hemisfério sul. Por exemplo, né, eu vou pegar essas duas equações aqui para vocês, vou colocar no programa e vocês vão ver a diferença. Ó, então aqui eu tenho um círculo, eu vou apagar aqui. Então, eu vou pegar y igual a 2 mais raiz de 2 menos x quadrado. Tá vendo? Ele pegou é só a curva que pega o hemisfério, digamos assim, o hemisfério norte da esfera, né? 2 menos... Tá vendo? E a outra curva com sinal de menos, você pega o sul, tá? E aí, essa curva, por exemplo, essa curva azul, quando eu rotaciono a curva com sinal de mais, né? Vou pegar aqui, cadê o meu desenho? Essa, não, aqui. Essa curva, aquela com sinal de mais, é esta aqui. Acho que a ponta tá um pouco fina aqui. Aqui, ó. Tá? Ela só pega aqui. Aí essa curva, quando eu rotaciono em torno do eixo X, desse intervalo aqui de A até B, que vai gerar esse sólido aqui embaixo do desenho, tá? E aí a outra curva, né? É essa aqui interna. Quando eu pego essa curva aqui e rotaciono ela em torno do eixo X, nos mesmos pontos, né, de A até B, é que vai formar esse sólido aqui embaixo, tá? Então, muito bem, eu sei quem são as funções, quem são as duas funções. Agora eu tenho que saber quem são os pontos A e B, para eu poder integrar. Aí depois que eu descobrir esses pontos A e B, eu vou colocar para vocês no GeoGebra, e vocês vão ver as duas figuras se formando, e aí vai dar para ver melhor a diferença entre as duas. Então, aí como é que eu descubro quem é A e B, né? E o truque está aqui, ó. Por exemplo, o diâmetro aqui, que susto, eu tenho que diminuir esse fone, qualquer barulho, eu diminuo o volume aqui, 95.
Ó, esse ponto, aliás, o diâmetro, né, ó, que eu pego aqui, deixa eu apagar isso, mas esse ponto aqui é 2, tá? Deixa eu colocar um preto aqui. O diâmetro aqui é justamente a reta y igual a 2. E aí esses pontos A e B são pontos que são a interseção, é a abscissa, né, dos pontos que é a interseção do diâmetro com o círculo, tá? Então, eu vou pegar a reta y igual a 2, calcular a interseção dela com o círculo vermelho. E aí, como é que eu faço? Basta pegar a equação e substituir por 2. Fazer aqui de outra cor. Por exemplo, se y é igual a 2, então, aí a equação do círculo, né, que é esta aqui, fica como? Observem que ali dentro do parênteses, se o y for 2, zero, né? Então, eu tenho imediatamente que x quadrado é 2. E aí x é mais ou menos raiz de 2, tá? Então, o x é mais ou menos raiz de 2 significa que o a é menos raiz de 2 e o b é raiz de 2. Aqui, esses dois pontos. Então, eu já sei de onde eu tenho que integrar, até onde eu tenho que integrar, e já sei as funções. Aí, o que eu vou fazer é, eu vou mostrar para vocês aqui no GeoGebra essas duas figuras aqui. Eu vou pegar essa função aqui, de menos essa aqui, né? De menos raiz de 2 até raiz de 2, e eu vou pegar outra com sinal de menos raiz de 2 até raiz de 2. E aí a gente vai ver o que acontece. Ó, então, esse daqui é 2 mais 2 menos x quadrado, né? É isso mesmo. E aí de menos essa aqui é RT, esse aqui é RT2. Pronto, ó. Deixa eu ver aqui um negócio. Exato. Ó, pessoal. Pronto, tá vendo? A curva que fica ao norte é a curva 2 mais a raiz. Não, cadê? Aqui. 2 mais a raiz quadrada daquele negócio. E de raiz de 2 a menos raiz de 2, quando eu rotaciono ela, ó, vai dar aquela região verde que eu falei. Tá vendo? E é isso aqui. Mas só que aqui tem esse buraco aqui, mas imagina que aqui é tampado, viu? Como se fosse uma tampa. Forma tipo esse pneu, só que com uma tampa, né? Parecendo um queijo parmesão. Eles grandões, né? E aí eu quero pegar o volume dessa figura aqui, menos o volume dessa outra aqui. Que é a mesma coisa com o sinal de menos. Ó. Com o sinal de menos, vocês vão ver que vai formar aquela figura que eu falei. Ó, tá vendo? É a curva que está abaixo, ó, já do círculo. Aí quando eu rotaciono ela, ó, tá vendo? Forma essa figura aqui estranha, esse carretel aqui. Esse negócio. E aí, quando eu pego o volume dessa aqui, menos o da outra, aí forma a região que eu quero. Tá? Tô entendendo até agora, porque até agora eu não fiz nada, só fiz montar o problema e dizer o que eu tenho que fazer, né? A ideia principal é pegar o volume dessa região aqui, verde, que ela vai ser delimitada pela essa função, rotaciona em torno do eixo X, vai gerar um sólido. Aí depois pega a de baixo, rotaciona em torno do X, e aí gera um outro sólido. E aí eu pego a diferença dos dois. Depois de deduzir isso, né, e depois de ter calculado os dois limites de integração, aí agora ficou fácil calcular, porque agora é só montar a integral. Então, o volume vai ser... Deixa eu ver como é que eu estou aqui de organização.
Então, o volume vai ser... Se coloco de lado... Não, eu vou colocar... eu vou colocar aqui de lado, viu? E aí, por exemplo, qual é o volume dessa figura da região verde, né? O volume da região verde, vou colocar assim, é igual o volume total, né? É o volume da região verde, que é a integral de menos raiz de 2 até raiz de 2 π. Aí a função ao quadrado, que é 2 mais raiz de 2 menos x2 ao quadrado, né? Menos o volume da outra região, π, e aí a outra função ao quadrado. Aí aqui, o que facilita um pouco esse cálculo aqui, se vocês observarem que eu posso calcular a integral de ambas as regiões de 0 à raiz de 2, né? Eu posso pegar só essa metade aqui, ó. Hum, aqui, eu posso pegar aqui e multiplicar por 2, porque as duas regiões são simétricas, tá? Então, aqui eu posso observar, ó, que essa primeira integral eu posso calcular duas vezes. Isso aqui vai ser igual duas vezes integral de 0 à raiz de 2, que diminui um pouco a conta. Aqui é a mesma coisa. Bom, feito isso, agora o trabalho que sobrou é calcular essa integral aqui, ou essas integrais, se você ver como duas. Mas aqui eu vou colocar como uma, porque elas têm o mesmo limite de integração. E aí observem que eu tenho o 2π aqui, né? Esse π pode sair da equação, eu vou colocar em evidência, tá? Vou colocar assim. E você pode colocar como uma única integral. O 2π, assim, né? Acho que ficou muito menos isso. Muito bem, agora a gente vai calcular, né? Aqui não tem. Na verdade, ó, aqui eu posso usar um truque. Eu ia falar que não tem muito o que fazer, mas na verdade você pode usar esse truque aqui, ó. A menos B é igual a A mais B, A menos B, né? Quadrado da soma pela diferença. Observe que, imagine que esse aqui é o A, ó. A, e esse outro é o B. Ou então você pode distribuir os dois quadrados, né? Primeiro quadrado, blá, 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 e aí distribuir tudo. Ah, eu vou fazer isso, né? Vou distribuir mesmo. Mas você pode usar essa fórmula também que eu coloquei aqui. Então vai ficar o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui vai ficar menos o outro aqui ao quadrado, né? Que é o primeiro ao quadrado. Aí vai ficar menos, né? Que tem um sinal ali de menos. Mais 2 menos x ao quadrado. Aliás, não tem quadrado mais, não. Deixa eu ver. Fecha esse parêntese. Aliás, eu vou tirar esse parênteses aqui que não precisa mais, né? Disse que ia tirar e não. Fecho aqui, fecho. Muito bem.
Aqui dá um trabalho considerável, viu? Mas vamos lá. Então, eu vou só fazer o jogo de sinal ali. Mais 2x menos x quadrado, menos 4. Aí mais 2. Não, aqui não é um 2, viu? Aqui é um 4, porque é duas vezes o primeiro vezes o segundo. E como já tem um 2 ali, então aqui é 4. Aí, menos, agora eu vou fazer assim mesmo. Dx. Aí observem que vai cancelar o quê? Esse aqui, ó, o 4, né? 4 menos 4. E essa expressão aqui, menos essa aqui, já tem ela negativa, né? Então, cancela também. Então, só ficou 4 disso mais 4 aquilo, vira 8, né? Tá vendo? Ficou essa expressão aqui com essa aqui. E aí vai ficar 8 ela. 8. Muito bem. E aqui vai ficar simplesmente 16 pi. E agora a gente tem que fazer essa integral, né? Usando substituição trigonométrica. E como é que faz essa integral aqui, né? A gente tem que usar a substituição. Vou fazer aqui do lado, tá? Ou melhor, ao lado. Usar a substituição x igual a raiz de 2. Como é que é, assim, porque esse tipo de integral, o que, que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pegar uma substituição que tire essa raiz aqui. Vocês estão vendo isso? Então, né? Vai estar muito ruim. Coisa chata. Parou agora. Eu tenho que pegar uma substituição que tire essa raiz aqui, né? Isso aqui, tecnicamente, essa substituição é para vocês terem visto no cálculo 1. Mas eu também falei na revisão e tem na apostila também, viu? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma substituição que tire essa raiz. E nesse caso aqui, é a substituição seno de x igual a raiz de 2 vezes seno de alfa. Tá? E aí, quando eu calcular dx, vai ficar dx igual a raiz de 2 cosseno de alfa de alfa. E aqui eu tenho que, como é uma integral definida, eu tenho que substituir, eu também tenho que tirar os limites, eu tenho que alterar os limites de integração. E como eu faço isso, né? Eu tenho aqui x, eu tenho alfa, e aí x ele vai, são dois valores para o x, 0 e raiz de 2. E aí, quando o x for 0, eu uso essa fórmula que está aqui, ó. Quando x for 0, eu terei 0 igual a raiz de 2 seno de alfa. E aí, significa que o seno de alfa é 0. E aí, consequentemente, alfa é quem? Alfa é 0, né? Aqui, quando o x for raiz de 2, aqui eu cancelo raiz de 2, então eu vou ter que seno de alfa é 1. E aí, consequentemente, alfa é quem? Π sobre 2, né? Então, muito bem. Então, os novos limites de integração são 0 e π sobre 2. Agora eu vou voltar para a minha integral, né? Então, aqui vai ficar 16π, integral de 0 a π sobre 2, raiz de 2 menos... Aí o x é raiz de 2 seno de alfa.
ao quadrado. E o dx é raiz de 2 cosseno. Aqui ficou muito apertado, né? Peraí, eu vou apagar e escrever um pouco menor. Um pouco mais a. É 1 menos o seno ao quadrado, né? Ou, perdão, o x ao quadrado, que é raiz de 2 seno de alfa ao quadrado. Aí o dx é raiz de 2 cosseno de alfa de alfa. Aí aqui eu faço esse produto, né? Aqui tem um erro que eu. Aqui não é 1, é 2, tá? Ali na fórmula, 2 menos x quadrado, não é 1. Muito bem. Agora que eu faço esse cálculo, 2 menos 2 seno ao quadrado de alfa, raiz de 2. Aí aqui esse 2 eu posso colocar em evidência. Vou fazer passo a passo, que já 1 menos seno ao quadrado de alfa. Aí o 2 aqui eu posso tirar da raiz, né? Vi que fica a raiz de 2. É lógico que se fossem vocês, se quisessem pular etapas aqui, vocês podem, né? E aí aqui eu vou usar duas coisas, né? Primeiro que esse raiz de 2 aqui, ó, com este vira 2, né? E aí 2 vezes 16 é 32, então eu já vou colocar 32π aqui. E aqui eu vou usar a identidade trigonométrica, na verdade, a identidade fundamental trigonométrica, né? Aqui, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é 1. E aí, cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos seno ao quadrado de alfa. E aí, vamos lá. Então, aqui ficou, no lugar de 1 menos seno ao quadrado, eu vou colocar o cosseno ao quadrado. Tá? E aí, no intervalo 0 a π, o cosseno é positivo. Porque a rigor fica módulo do cosseno, tá? Eu vou até colocar para enfatizar. Mas isso aqui, ó, cosseno de alfa é maior ou igual que zero, quando alfa ele é maior ou igual do que zero e π sobre 2. E aí o módulo do cosseno é ele mesmo, né? Então, como ali é cosseno, vira cosseno ao quadrado, tá? Vou colocar aqui. Então, esse aqui é 32 cosseno ao quadrado de alfa de alfa, tá? Bom, aí agora chega no integral que eu já falei dela, que é para usar uma certa fórmula da trigonometria, né? Deixa eu só ver como é que tá o espaço aqui. Tá, eu vou fazer ela tudo aqui mesmo. Aí depois não tem importância se puxar um pouquinho para baixo. Aqui, pessoal, tem que usar aquela fórmula que tem na apostila também, que eu já falei, que é cosseno ao quadrado de alfa, 1 mais cosseno de 2 alfa sobre 2. Tá? Tem que usar essa fórmula aqui. Para substituir essa expressão que está aqui, ó. Substituir isso por aquilo ali. E aí, então, aqui vai ficar 32π, integral de 0 a π sobre 2, de 1 mais cosseno de 2 alfa. Aí, esse 2 aqui, ó, cancela com esse aqui, que fica 16.
Cosseno de 2 alfa. D alfa. E aí, finalmente, depois disso tudo, é que eu posso integrar isso aqui. Então, fica 16π. Aí, a integral do 1 é alfa, né? Mais a integral do cosseno de 2 alfa é 1 meio. Agora você tem que lembrar das primitivas básicas, né? 1 meio de seno de 2 alfa de 0 a π sobre 2. Né? Porque quando eu derivo seno de 2 alfa, é cosseno de 2 alfa, aí cancela o 2. E aí, agora é só resolver isso aqui. Coloca onde tem alfa, eu coloco π sobre 2, menos onde tem alfa, eu coloco 0, né? A tarefa fundamental do cálculo. Então, vai ficar π sobre 2, mais 1 meio, seno de 2 vezes π sobre 2. Aí, observem, quando eu coloco 0, aqui e aqui vai zerar. Então, e aí não precisa colocar, né? Aqui também vai zerar, ó, porque eu coloco isso aqui. Aí fica seno só o seno de π, que é 0. E aí sobrou quem? Sobrou o 16, né? Vezes π sobre 2. Aí vai dar 8π quadrado. Aí lá no gabarito tem 4π, mas o certo é 8π mesmo, viu? No Guidoriz também tá 4π, mas lá tá errado. Erro de digitação. 8π ao quadrado. Então vocês estão vendo que esse aqui é bem difícil, né? Então não deixem para fazer isso aqui na véspera da prova, que não acontece. Mesmo vocês tendo 2 dias para fazer a prova, uma questão desse tipo aqui você não deduz assim. E aí, alguma pergunta? Querem que eu repita alguma coisa daqui? Porque não é possível que vocês tenham entendido todas as linhas, né? Mas se não entenderam ao ponto de ter dúvida, é necessário que vocês revisem, tá? Essa resolução aqui. E a ideia, o vídeo em si. Isso. Eu tentei fazer o máximo detalhado possível para vocês tentarem entender a ideia geral. Mas o principal é pegar, primeiro deduzir que eu tenho que pegar essa região que está aqui em verde, né, menos a região que está em vermelho. E aí, encontrar os limites de integração. E a integral tentar fazer, eu acredito que a melhor maneira é fazer assim, o mais detalhado possível, porque para se perder aqui é muito fácil, né? Numa conta dessa aqui. Muito bem, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa. É muita propriedade. Mas, assim, até que as fórmulas, vocês podem, assim, você não precisa decorar todas as fórmulas, porque como a prova é pesquisada, o difícil é saber qual a fórmula que tem que usar. Talvez seja o ponto, né? Porque lembrar das fórmulas não é o problema é qual é a fórmula que eu tenho que usar em determinado ponto, e aí, para deduzir isso, né? Ok, essa eu acho que era mais difícil, eu vou fazer agora a letra E, e aí depois eu faço, a letra E é mais fácil. E depois eu faço a letra D da segunda. Tenho com a leve impressão que eu já fiz essa aqui. Eu não sei, porque eu já fiz tanto exercício. Eu já fiz tanto exercício aqui. Já não sei mais o que eu fiz e o que eu não fiz. Ah, tá. É o negócio lá de. Pessoal, e a aula de hoje, vocês têm que, vocês têm que assistir, viu? A hoje que eu vou colocar à tarde. Hoje. E aí. Porque é uma complementação dessas duas aulas. E aí eu vou colocar uma lista. E essa lista que está mais próxima da prova. Essa aqui também, né? Mas vamos lá, né? Então, é a mesma coisa essa daqui, né? Eu tenho um círculo de raio 2.
Ah, não, eu tô aqui confundindo, é porque eu fiz ontem na Civil e eu tô pensando que eu já tinha feito para vocês aqui, mas eu acho que eu fiz ontem essa aqui. Mas enfim, ó, novamente, se tem dificuldade de desenhar, você coloca no programa. Se não tem, você pode desenhar na mão mesmo, porque em termos de dificuldade não é difícil desenhar essas duas equações separadas, né? Porque, por exemplo, essa segunda aqui é o círculo centrado na origem e raio raiz de 2. Então você pode desenhar um círculo centrado na origem e raio raiz de 2, né? Então aqui é raiz de 2, tá? Raiz de 2 menos raiz de 2. E aí, essa curva aqui, ó, y mais igual que x quadrado, na verdade, você sempre olha, toda vez que você for desenhar, como eu já falei, eu acho que eu já falei aqui, que às vezes eu me confundo as turmas. Eu confundo as turmas. Você olha sempre a equação como igualdade para desenhar ela, né? Então é muito mais fácil olhar assim, como igualdade, e depois eu analiso qual é a região. E aí, y igual a x quadrado é essa parábola aqui, que vocês já conhecem, tá? Aqui. E aí, quando ele fala maior ou igual, é o que está acima da parábola, né? Então, é que está, digamos assim, a parábola, ela está... Quando eu digo acima, né? Eu estou pegando isso aqui, ó. Tudo que ela abraça, digamos assim, a região que ela está abraçando. Fora essa região aqui. E aí, muito bem, né? Pegando aí, o que acontece? Essas duas restrições, tanto aqui quanto aqui, não, azul não, vermelho, essas duas restrições, y é igual que x quadrado, e essa restrição aqui que está pegando dentro do círculo, ele está dizendo que a região que eu vou rotacionar vai ser essa aqui, tá? Em torno do eixo X. E aqui também você pode ver uma maneira de resolver é olhar essa região de duas formas, que eu vou desenhar aqui também a mesma ideia do anterior, tá? Exatamente a mesma coisa que eu vou fazer. Então, eu vou desenhar dois aqui. E para que eu estou fazendo isso, né? É a mesma coisa do outro. Eu vou pegar, imagina uma região, ó. Primeira coisa, depois de descoberto os pontos de interseção, que são esses aqui, que eu vou calcular daqui a pouco, o B e o A, aí eu posso olhar essas duas figuras de duas maneiras. De duas maneiras. Né? A primeira forma é essa aqui, né? Que é a região verde, eu vou desenhar com a mesma cor, porque vocês já estão a tendência é essa, do outro exemplo fica mais fácil de entender esse. E o outro é a região vermelha. E aí é a mesma ideia. Se eu pegar a região verde, rotaciono, aliás, quando eu pego a região verde e rotaciono, eu vou obter uma figura assim. Nossa, mas tá muito feio esse desenho. Horrível. Eu vou obter uma coisa assim. E naquela outra é a mesma coisa, eu vou obter, só que aqui tá colado agora, né? Eu vou obter uma coisa assim, ó. E aí a mesma coisa, pego a região verde, ou o sólido que é gerado pela região verde, aí eu obtenho um volume. Pego o sólido que é gerado pela região vermelha, obtenho um outro volume. E aí pego a diferença dos dois e obtenho o volume da região, que é a região que eu quero ali. É a mesma ideia. E aí,
Antes de colocar lá no GeoGebra para vocês verem, porque eu acho que colocando lá sempre ajuda a visualizar melhor o desenho da região, melhor do que esses desenhos aqui que eu faço. Eu vou primeiro calcular a interseção dos pontos, né? Porque eu preciso saber dos pontos, não, perdão, das curvas, que eu preciso saber a interseção delas para saber de onde eu vou integrar, de onde até onde, né? Então vamos lá, eu vou pegar as duas equações, ó. Y igual a x quadrado e a outra é x quadrado mais y igual a 2. E aí a ideia é que o jeito mais fácil de resolver é pegando a primeira e substituindo na segunda. Tá vendo? Aqui é x quadrado, e como y é x quadrado, então aqui vai ficar y, tá? Então vai ficar y mais y2 igual a 2. E aqui eu monto assim, tá? E eu calculo delta, uso Bhaskara, né? Então b ao quadrado menos 4ac. E aí observe que vai dar 9, né? Menos 4, 8. Menos 4 mais menos... Mais não, vezes menos 2. Então aqui vai dar 9. E aí, consequentemente, y vai ser menos b, mais ou menos 3 sobre 2a. O a é 1, vou ficar assim. E aí, quando eu calculo os dois, eu vou obter 1 mais 3, 4 por 2, 2. 1 menos 3 menos 2 por menos 2, menos 1. E aí, observem que o y ele não pode ser menos 1. Não pode ser menos 1. Por quê? Porque essa primeira condição aqui, ó, aqui ele força, como o y é um quadrado de alguém, ele força que o y ele tem que ser maior que zero. Uma consequência disso. Então, essa restrição do y ser maior que zero, ele impede que o y seja menos 1, e aí, consequentemente, o y tem que ser 2, tá? Y é 2. O y sendo 2, aqui tem alguma coisa errada. O que eu errei aqui? Porque ele tá dizendo aqui, ó. Por que eu acho que tá... Acho não, tá errado aqui. Aqui o y teria que ser... Deixa eu ver. B ao quadrado. Ah, tá. Tem um erro aqui, ó. Tá vendo? Menos B. Por que eu desconfiei que estava errado? Porque o x estava dando mais ou menos raiz de 2. Mas não pode ser mais ou menos raiz de 2, porque o x aqui é para ser esse ponto aqui menor, né? Para ser isso aqui. Aí tá errado um sinal aqui, ó. Botei o menos B, eu até falei, mas esqueci de colocar. Tá vendo? É menos B, como B é 1, mais ou menos... Agora sim. Vou apagar aqui. Então vai ficar o quê, né? Menos 1 mais 3, aí fica 2, por 2 dá 1. Pronto. E aí, menos 1, menos 3 vai dar menos 4 por 2 menos 2. E aí é o mesmo raciocínio que o y não pode ser menos 2, pelo mesmo argumento que eu falei, né? Porque ele já é maior que zero. E aí o y aqui vai ser 1, tá? O y sendo 1, basta substituir em qualquer uma das duas para encontrar o valor do x. Eu vou colocar nessa primeira que é mais fácil, né? Ó. Que já está y igual a x quadrado. Então, 1 é x quadrado, então x é mais ou menos 1. Muito bem. X sendo mais ou menos 1, aí são exatamente esses dois pontos aqui, ó. 1, menos 1, e 1 é o ponto y, mas não precisa dele. E aí, agora sim, eu posso colocar no GeoGebra, porque, por exemplo, nessa região aqui, ó, agora eu sei que aqui é mais ou menos 1, tá? O A e o B. E aí a região que, não é nem a região, a função
que eu rotaciono em torno do eixo X é esta, e aí eu já sei que função é essa. Por quê? Porque na equação do círculo, que é essa vermelha, quando eu isolo o y, eu obtenho mais ou menos isso aqui. E aí eu já falei algumas vezes que a raiz de cima, a raiz positiva é a raiz, é a função, é a curva que fica em cima, tá? E a raiz negativa é a curva que fica embaixo. Nesse caso aqui, eu só preciso da curva de cima, que é a raiz positiva, e nesse caso aqui eu também já sei. Essa curva azul eu já sei que é ela, que é simplesmente a parábola, tá? Então vamos lá colocar no GeoGebra essa curva aqui de -1 a 1 e ver o que acontece. Só para vocês verem. Menos B. Ah, é. É exatamente, obrigado. É que se eu tivesse olhado antes, né? Vamos lá. De -1 a 1, né? Ó, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar um pouco também esse. Ó, quando eu pego de -1 a 1, é só eu tiro aquele excesso, né? Tá vendo? É a mesma que eu fiz aqui. Aqui, né? Tá vendo ela? Do A até o B. Quando eu preencho, essa aqui é a região, vou pintar só. Ó, essa aqui é a região. E aí eu rotaciono aquela curva só entre A e B e eu obtenho isso. Tá? Obtenho isso aqui. Agora, a outra curva é só a parábola entre -1 e 1. Essa aqui, que é a mesma curva que eu falei, ó. Mesma curva na mesma região. Ok? Muito bem. Alguém está fazendo um bolo aqui, que tá um cheiro. E aí, o que eu tenho que fazer, né? Tem que pegar o volume de uma menos o volume da outra de zero não, de -1 a 1. E aí, o volume da primeira, então, o volume que eu quero, né? É o volume da primeira, de -1 a 1. Aí, a primeira é a curva 2 raiz de 2 menos x quadrado. Então, é π, né? Menos x quadrado ao quadrado dx menos π. Aí a curva é o x quadrado ao quadrado, tá? Porque é a parábola. E eu faço essa. Aqui também cabe a mesma observação do outro exemplo. Eu posso calcular duas vezes de 0 a 1, porque a região é simétrica, né? É a mesma coisa do lado esquerdo, do que é o lado direito e o lado esquerdo. É simétrica em relação ao eixo y. Então, aqui fica duas vezes 0 a 1. Observe que aqui cancela a raiz, né? Então, fica assim. 2 vezes 0 a 1. E que ficou x à quarta. Observe também que essa aqui é bem mais fácil de calcular. Que aqui eu coloco 2π, né? Vou juntar tudo aqui. 2x menos... Ok? Essa aqui é bem mais simples. Então, ficou 2π. 2x menos x cubo. E aqui aparece a vantagem de colocar zero, né? Porque eu faço só um cálculo. Eu faço só no 1, coloco isso aqui tudo no 1. Quando for no zero, vai zerar mesmo, então não interessa.
tá? E aí, finaliza-se aqui 15, né? Vai ficar 30 menos 5 menos 3, né? E aí eu vou obter 30 menos 8 vai dar 22. Com o 2 que tem ali, fica 44 é do gabarito. Aqui o gabarito tá certo, tá? Ai, muito bem. Mas a ideia, eu peguei também essa aqui pela ideia de pegar a diferença, né? Você pega uma menos a outra para obter a região que eu quero. Ver se alguém quer comentar alguma coisa aqui. Não, né? Novamente, vocês a qualquer momento vocês queiram interromper com o microfone, vocês podem também. Ó, realmente só vai dar para fazer três, que nem na engenharia civil. Porque essa aqui é muito grande, mas acho que era necessário eu fazer isso aqui. Vamos lá, né? Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa. Nada. Então, agora eu vou fazer a letra, a última da. Me pediram também para fazer a última da segunda, que é essa aqui, né? Só que aqui em relação em torno do eixo Y do conjunto. Essas três primeiras são muito parecidas, né? Acho que se você fizer uma, você faz todas, que a estrutura é muito parecida. Acho que essa aqui que muda um pouco. Então, esse aqui talvez seja até mais difícil de desenhar sem o programa, essa curva. Mas aí, como vocês podem usar, né? O programa. Vou colocar aqui, ó. A segunda letra D, né? Y ao quadrado menor ou igual, né? Muito bem. E aí, eu vou colocar lá no décimos, né? Só para, porque é mais fácil mesmo. Obviamente, vocês podem fazer isso, né? Então, y menor ou igual. Eu vou colocar primeiro igual só para ver o que acontece, né? Ó, esse círculo. Ah, é estranho, né? Ó, só para. Vocês podem achar estranho, porque y sendo um círculo. E aí y maior ou igual que zero, tá? Quando eu pego y maior ou igual que zero, porque quando eu pego isso aqui menor ou igual, né? Que é o que tá ali, vai dar a parte interna do círculo, tá vendo? Quando eu pego y maior ou igual que zero, vai dar só o norte. Né? Pega a interseção dos dois, vai dar só a parte norte. Só essa. Que também, quando eu rotaciono só essa parte norte aqui, em torno do x vai dar, vai dar uma esfera também. Mas aqui só para vocês entenderem, não precisa fazer o que eu vou fazer agora, tá? Mas só para vocês entenderem que é estranho que isso aqui seja um círculo, né? Talvez para alguns de vocês, que não parece a equação de um círculo, mas é porque você tem que completar quadrado aqui. Como é que eu faço essa equação aqui virar uma equação de um círculo? Que basicamente seria a estratégia para como é que você faria o gráfico disso aqui sem o programa. Como é que você identifica que isso aqui é um círculo? Porque só olhando aqui talvez não dê para identificar. Mas aí eu faço isso, né? Eu coloco tudo para o primeiro membro. Aí aqui eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que, de alguma maneira, completar o quadrado, completar esse quadrado aqui, para que fique um quadrado perfeito. E aí o truque é fazer isso aqui, né? Deixa eu ver se eu lembro. Porque esse aqui eu não fiz. Menos 2. Duas vezes o primeiro. Porque eu tenho que somar e subtrair alguma coisa aqui.
Deixa eu ver. Primeiro quadrado. Deixa eu ver quanto é que isso aqui é ao quadrado, né? O primeiro quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Só dá o x aqui, né? Sobre o segundo ao quadrado. Quem é que coloca aqui para completar quadrado? Porque se fosse só x, seria um quarto, né? Será que é um oitavo? Deixa eu colar aqui. O raio é 2 e o centro é 0,1. Ele tá dizendo que é isso. Ah, tá. Baixa somar e subtrair 1 aqui. Então tem que fazer assim, ó. Eu mantenho essa, aí coloco mais 1, menos 1. Faço isso. E aí observem que aqui o y eu conservo. Observem que esse aqui, ó, é simplesmente x menos 1 ao quadrado, tá? E aí este 1 que tá aqui, eu coloco aqui, fica assim, tá? E aí essa aqui é a equação do círculo centrada no centro no 0, 1, perdão, no 1, 0, né? Porque é o x raio 1. Muito bem, isso aqui era o que deveria ser feito caso nós não tivéssemos o programa. Mas como nós já temos, e aí eu vou desenhar ele aqui, ó. Desenhar o lado aqui. Não era isso que eu queria fazer. Muito bem. E como ele tem um raio 1, né? E está centrado aqui no 1, 0, aqui é 2, né? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa curva aqui. Ah, é em torno do eixo Y, né? Ah, por isso que fica chato isso aqui. Aqui, então, como é em torno do eixo Y... Ah, acho que foi por isso que pediu para fazer a integral, né? Ah, mas como eu posso usar a fórmula normal mesmo. Pega a função aqui e usa aquela formulazinha. Então, tem que pegar essa função aqui. É um jeito de fazer, né? Talvez seja o jeito mais fácil mesmo. Pega essa função e que função é essa? Novamente, é aqui que está o raio. Aliás, aqui está a raiz positiva, né? Então, eu pego essa equação aqui. Ó, aqui. Isolo o y. Vamos ver aqui. Isolo o y, então vai ficar mais ou menos. E aí, a raiz positiva é justamente a curva que está ao norte aqui. Muito bem. E aí eu vou integrar de 1 a 2. O problema aqui é a integral, né? Porque o volume dela tem que usar aquela outra fórmula, né? Que é 2π integral de A até B. Eu vou até colocar ela aqui do zero, assim, para nós nos lembrarmos. E aí, que seria quem? O AB já está aqui, né? É de 1 a 2. De 1 a 2, x, e aí f de x, que é a função que está em cima ali, que contorna. Dx. Ah, essa integral é chata para calcular. Porque se fosse x quadrado sem esse 1 aqui,
Aí era fácil, porque se chama U de tudo, né? Ou não precisa. Por exemplo, se eu chamar U aqui de tudo isso aqui, quem é DU, né? DU deriva isso, né? Ó, vai dar zero, então vai dar menos 2x menos um vezes a derivada do que está dentro, que é um. Ele não. Aqui é U. Acho que tem que substituir a trigonométrica mesmo. Vamos lá. Ok, então a gente tem que calcular essa integral aqui. Talvez tenha outro jeito, mas aqui talvez o único jeito seja. Não, único não, né? Que a integral sempre tem várias maneiras, né? Talvez seja fazer isso, né? Chamar x menos um de seno de alfa, né? E aí dx, aliás, antes do dx eu vou isolar o x, né? Porque eu vou precisar dessa equação aqui também. Eu desconfio que tem outra maneira de fazer, mas só estou me lembrando dessa agora. E aí o dx, que é simplesmente cosseno de alfa. E aí eu tenho que também trocar os limites de integração, né? Vamos lá. X alfa. O x ele está variando de 1 a 2. E aí quando x for 1, o alfa, eu obterei o quê, né? Vai ficar 1 igual a 1 mais seno de alfa. E aí vai ficar seno de alfa é zero. Conclusão que o alfa é zero. Se isso aqui for 2, eu vou ficar com o 2 igual a 1 mais seno de alfa. E aí vai ficar seno de alfa igual a 1. Conclusão que o alfa é π sobre 2. E aí eu continuo, né? Então eu vou ficar com 2π. Integral de agora, no lugar de 1 a 2, vai ficar de 0 a π sobre 2. No lugar do x, eu coloco 1 mais seno. Então vai ficar com 1 mais seno de alfa. E aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado de alfa, né? Porque x menos 1 é seno ao quadrado. E aí, no lugar do dx, vai ficar cosseno de alfa de alfa. Pronto. E aí fica essa confusão aqui, que não vai ser tão confusa, porque aqui é a mesma ideia, ó. Para me livrar dessa raiz aqui, eu vou usar a identidade trigonométrica, a identidade fundamental trigonométrica. Então, isso aqui vai ser, só para enfatizar, né? E aí a mesma coisa. No intervalo 0 a π sobre 2, aqui ficaria o módulo, mas aí eu tiro, porque no intervalo de 0 a π sobre 2 o cosseno é positivo. Então aqui fica a mesma ideia da primeira integral daquele exemplo. Aqui fica cosseno vezes o cosseno vai dar o cosseno ao quadrado. Ok. E aqui eu não tenho muita escapatória. Eu tenho que dividir em duas, né? Porque eu não tenho escapatória não. Aqui eu vou dividir em duas, né? Uma, fazendo aqui, ó. Então aqui vai ficar cosseno ao quadrado de alfa vezes seno de alfa de alfa. Essa aqui eu já fiz, né? Essa cosseno ao quadrado aqui, mas eu vou fazer as duas separadas aqui.
Mas a cosseno ao quadrado eu acabei de fazer, né? Naquele primeiro exemplo. Quer usar aquela fórmula? Vamos até anotar aqui de novo. Ó. Cosseno ao quadrado, tá? Usa isso aqui de novo. Aqui. Então é 2 alfa, 2 π, 1 mais cosseno de 2 alfa, dividido por 2. Essa aqui é mais fácil, tá? Porque essa aqui basta chamar U de cosseno. Já tô aqui, né? Então eu vou terminar logo tudo. Fazer logo toda ela aqui. E aí du é menos o seno de alfa, né? Que é derivado do cosseno é menos o seno. E aí eu tenho que mudar os limites aqui de novo. É o jeito. E aí os limites de integração dessa primeira, ele varia de 0 a π sobre 2. E aí quando o alfa for 0, é só colocar aqui, né? Quando o alfa for 0, o cosseno de 0 é o que? É 1, né? E quando o alfa for π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, essa segunda integral ela vai ficar o quê? Integral. Eu vou até colocar aqui os limites com outra cor. Então, o 0 vira 1. O 0 vira 1. E o π sobre 2 fica 0. E aí, no lugar do cosseno ao quadrado, fica u ao quadrado. E aí, no lugar de seno de alfa, fica menos du, né? Pronto. Aí, esse 2 aqui cancela. Dois alfa, mais... Observe que aqui fica menos 2π de 1 a 0, o 2du. Você pode inverter, né? Você pode usar aquela propriedade que integral de AB f de x dx é menos integral de BA, né? Inverte para inverter aqui. Fica melhor. E aí eu vou deixar para integrar tudo de uma vez só, né? Eu vou repetir essa primeira. 1 mais cosseno de 2 alfa, menos... Aí eu troco, então aqui fica mais, né? Muito bem. E aí eu finalmente integro, né? Depois dessa novela toda. Então aqui vai ficar o alfa, né? Mais 1 sobre 2 seno de 2 alfa, mais 2π, o 3 sobre 3, 0, 1. Resolvendo tudo, né? Esse cálculo que eu já fiz no outro exemplo, que quando eu jogo π sobre 2, fica assim. E quando eu jogo 0, zera tudo, né? E aqui basta também você colocar o 1, porque o 0 vai zerar. Aí aqui é 0, né? Porque seno de π é 0. E aí o que ficou aqui? O π vezes esse aqui, né? Não sei como é que tá o gabarito aqui. Π ao quadrado? O que eu errei? Ai,
Será que eu errei alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Essas aqui, as que eu peguei hoje, sim. Dessa de tirar, né? Tira uma, mas a maioria não é só assim, não. Só que essas aí são as mais difíceis desses exemplos. O que eu errei aqui? Eu errei alguma coisa que eu não tô vendo. Mas eu vou deixar para olhar isso aqui eu mesmo, né? Ou então vocês dão uma olhada. Mas essa é a ideia. Talvez eu tenha errado aqui. Hum, hum. É para conferir isso aqui agora. É a mesma coisa, né? Pegar essa função então aqui, pegar essa que está aqui. Mesma coisa. É, tem que conferir depois. Então vocês dão uma conferida. Deixa eu ver aqui que o livro. Será que eu peguei errado também? Esse aqui eu não tenho certeza. A outra realmente é 8π ao quadrado, né? A primeira que eu fiz. Agora essa, eu não lembro de ter feito ela. Eu fiz uma outra ontem na Engenharia Civil 3.2. Hum? Aqui também tá π ao quadrado, né? Eu vou ter que conferir. Mas a ideia é essa. Eu acho que eu devo ter errado em algum passo aqui. E é muita coisa, ok? Aí vocês dão uma olhada. Também vou dar uma olhada e ver o que aconteceu aqui. E aí? Estão massacrados? Essa aula foi pesada, né? Não deixem para fazer isso na véspera da prova, gente. Isso aqui é muito complicado. Fora que ainda não falei nem da pior parte, que vai ser a aula de hoje, as mais difíceis. Que nós não usa essas fórmulas, assim, não necessariamente é de revolução sólida. Aí eu vou fazer. É, eu acredito, viu? 2 dias só para a primeira questão. Eu acredito. Eu acredito. Porque essa aqui que eu fiz, demorei 40 minutos já feita, né? Já tinha feito ela ontem mesmo. E aí eu vou falar hoje. Não, não reprovar não. Eu vou falar hoje à tarde, eu vou dar aula dessa dos sólidos com volume geral, né? E aí eu passo, aí tem uma outra lista que para cobrir essa parte e outros exemplos também dessas primeiras, que do Sturt, que eu já é só basicamente selecionar as questões. Eu não digitei não, só vou selecionar as questões. Eu tirei um print da página que eu quero, ok? Não, vai ser só o volume não. Semana que vem a gente começa coordenadas polares. E aí vai ser até aí. Porque com as polares, vocês vão 100% de certeza que vocês vão usar no cálculo 3. E aí é melhor que vocês vejam agora, porque chegam lá, fica boiando, vocês não vão entender. Lógico que vocês vão pegar, né? Mas é muito mais fácil ver agora e depois talvez ver, e talvez rever, né? E já que tem integral e tem no conteúdo, eu vou falar semana que vem. Isso, o cálculo 3 é o cálculo vetorial. Aí coordenadas polares 100% de certeza que vocês vão precisar, não só uma vez, várias vezes durante o curso. E é por isso que eu quero falar disso semana que vem, tá? E é isso. Vocês dão uma conferida nesse cálculo aqui, que eu acho que eu errei alguma coisa. Eu não vi. Então, vocês dão uma olhada, se tiver algum erro. Aliás, o erro que vocês acharem, vocês me avisem.
Mas o importante é você entender a ideia, né? Principalmente dessas primeiras aqui. Elas são bem difíceis. Tá bom. Tem. Né? Ele tá perguntando se tem algum prejuízo nos assuntos. Tem, mas eu vou tentar falar dos. Essa disciplina já tem um conteúdo muito extenso. No normal, nas 16 semanas, já é difícil de ministrar tudo. Essa aqui, mais ainda. Mas eu vou tentar fazer o quê? Falar dos assuntos que vocês realmente vão precisar, que eu tenho certeza que vocês vão usar em outras disciplinas. E aí o prejuízo não vai ser tão grande. Cálculo vetorial é essa parte agora e a parte de derivadas parciais, né? Eu vou falar do que eu sei que vocês vão precisar lá. E alguma parte de séries que vocês vão precisar em EDO também. Mas é impossível, não tem como falar de tudo. Impossível. Ok, né? Qualquer coisa vocês me chamem aí no WhatsApp ou por e-mail. E aí à tarde vou colocar mais uma outra aula com a lista dessa aula, que é a complementação dessas duas que nós tivemos essa semana, né? De hoje e a de quarta-feira. Então tá bom. Então até semana que vem. Qualquer coisa vocês avisem aí, viu? Tchau pra todo mundo.